Olá, pessoal. Hoje nós temos o prazer de conversar com a médica veterinária Alessandra Arriada. Alessandra, por favor, se apresente para o nosso público que está ávido por lhe conhecer. Olá a todos. Muita satisfação em estar aqui. Já de antemão agradeço o convite da Silvana e de todos. Bem, eu sou a Alessandra, eu sou médica veterinária e também eu sou terapeuta com cavalos, sou professora de yoga e hoje moro no extremo sul do Brasil, pertinho do Chuí, Uau! e em uma localidade que se chama Curral Alto. E hoje eu moro por aqui trabalhando e vivendo com cavalos. Nossa, que maravilha! Me fala um pouco, que eu entrei lá no seu Instagram, dei uma mexida lá e achei muito interessante a integração que você fez da yoga com os cavalos. Fala um pouquinho sobre essa prática que você faz, linda. Isso, na verdade, eu sempre digo que os nossos caminhos sempre nos levam aonde estão. Então, onde estamos no momento. Então, algo que parecia bem diferente, algo que talvez parecesse que iria me levar a um outro caminho, acabou me trazendo de volta para os cavalos. Eu fiz veterinária muito nova e morava por aqui pelo sul, meu pai criava cavalos, e eu acabei indo para outros caminhos, acabei me tornando professora de yoga, depois de fazer pós-graduação, estudar psicologia, ter outras experiências, morar fora. E quando eu vim morar no campo, eu acabei entrando em contato outra vez com esta paixão pelos cavalos, acabei me enamorando, como dizemos aqui no Uruguai, me enamorando outra vez pelos cavalos, mas eu sempre tive e mantenho a paixão pelo desenvolvimento pessoal. Então, eu acabei unindo, buscando conhecimento, buscando cursos, pessoas, livros, que pudessem unir a filosofia do yoga, essa busca de autoconhecimento e bem-estar, com o conviver e trabalhar com cavalos. Então, foi assim que foi surgindo o meu trabalho. Nossa, que legal. Mas como que você associa o cavalo com a yoga, as posições? Porque eu não tenho flexibilidade suficiente para fazer as posições que são requeridas no yoga, né? Eu imagino que ao lado do cavalo ou com a participação do cavalo, isso fique pelo menos muito mais divertido do que fazer sozinho. Na verdade, quando a gente fala em yoga, quando a gente pensa em yoga, a gente pensa, e está certo, a gente acaba pensando muito nas posturas, nas atividades do yoga, que nós chamamos no yoga de asanas. Essas posturas, elas trazem agilidade, leveza, elas acomodam a nossa respiração, elas trazem alongamento, e tudo isso para que a gente consiga meditar, para que a gente consiga estar com a gente mesmo de uma forma mais saudável, com uma atenção mais plena. Mas o yoga, ele não é só isso. Essa é uma pontinha do iceberg que a gente vê quando a gente faz yoga. O yoga é mais do que nada uma filosofia, uma prática, uma terapia, uma ferramenta para que a gente aprenda a respirar, a ter atenção no momento presente. E é aí que entram os cavalos. Os cavalos vão nos ajudar como mestres mesmo. Fechou o microfone. Aqui deu uma travada, acho que voltou. Os cavalos vão nos ajudar nesse processo. Então, quando eu digo que eu vou unir o yoga com o trabalho com os cavalos, é muito mais nesse sentido, no sentido de aplicar o conhecimento do yoga junto a um trabalho de terapia com cavalos. Ah, que legal. Então, a história da Alessandra... Né? Quando eu vi as imagens ali, né? Olhando as imagens do teu Instagram, me veio assim, me parece que tem uma questão de um estilo de vida, uma filosofia de vida, a yoga e o cavalo como
uma filosofia de vida, né? Me fala um pouquinho da tua filosofia de vida. Isso, Sandra. Na verdade, fico feliz que tu tenha comentado, porque muitas vezes é difícil de explicar como é que tudo se une, né? E é exatamente isso. O yoga, ele veio me trazendo esse entendimento. Todo mundo tem essa ideia também de que o yoga ele nos traz calma e uma tranquilidade, mas ele nos remexe muito mais que nos traz calma, porque ele nos leva a esse lugar de escolha, de tentar ver qual é o nosso estilo de vida, o que nos faz vibrar, o que nos move. Então, esse estilo de vida que eu vivo hoje por aqui é justamente buscando esse equilíbrio. Essa não violência, que é um dos princípios do yoga, é o estar em comunhão com o divino, que também é um dos princípios do yoga, e que tem tudo a ver com o cavalo. Então, hoje eu trabalho muito com comportamento, com tentar mostrar para as pessoas uma maneira mais gentil, mais amorosa de conviver com esses animais, como parte também do nosso processo de autoconhecimento. Então, digamos que meu estilo de vida hoje, se é o meu trabalho é o meu estilo de vida. Como todo mundo, eu acho que gosta de cavalos, é um pouco assim, né? A história da Alessandra é uma história bem interessante. Muita terapia, né, Silvana? Sim, a história da Alessandra é uma história bem bacana da gente ampliar um pouco esse olhar, né? A Alessandra vem da veterinária, mas ela, antes de chegar nas terapias com cavalos, ela virou treinadora de cavalos, ou seja, ela é domadora de cavalos, ok? Então, assim, ela é professora de yoga, porém, ela entrou no mundo dos cavalos a partir do momento que ela quis aprender sobre comportamento. E ela é uma pessoa assim bem sinestésica, vamos dizer assim. Então ela foi para o lugar onde era do seu pai, né, Alessandra? E herdou, além da terra, também alguns animais. E ela falou: eu vou fazer aqui agora um bem bolado. Então ela misturou yoga, misturou veterinária, misturou o que ela foi lá descobrir nesse lugar, esse reencontro, vamos dizer assim. E aí, as terapias eu acredito, pelo que eu acompanhei a Alessandra, né, que ela também foi minha mentorada, as terapias foram o produto dessa trajetória. De repente, ela achou que ia ser domadora, em algum momento, ela achou que ia ser professora de yoga, mas ela se encontrou mesmo como terapeuta, tendo os cavalos como parceiros. Legal. Não é isso, Alessandra? E agora ela está numa jornada que, a hora que isso tudo teve uma intersecção, que fez total valor para ela e começou realmente a reverberar, o que eu tenho percebido, eu acompanho bem a Alessandra, né? Mais do que vocês, por isso que eu estou falando. Agora, ela tem um monte de convite pipocando para ela ir nos lugares. Olha que interessante, ela vai nos lugares, nas regiões próximas, onde as pessoas estão envolvidas com esse lado comportamental e a doma, mas no fundo, agora eu vou contar aqui para o pessoal, quem depois escutar vai saber. Ela vai lá domar o povo, entendeu? Usando as intervenções com cavalos. Que legal. E aí é muito incrível, porque tem a personalidade dela, que é uma pessoa que, assim, tem algumas, além da sua filosofia de vida, tem alguns princípios, valores muito fortes sobre a violência contra a mulher, tem uma série de coisas aí. Essa mulher é um contexto também muito bacana. E é isso que eu acho interessante, que eu acho que a gente está trazendo aqui nesse podcast. O quanto o cavalo pode potencializar a sua essência, a sua habilidade,
Você tem algo dentro de você que, quando você une com os cavalos, isso se potencializa. E a Alessandra, ela tem muito esse perfil. Eu vejo isso nessa trajetória dela. Ai, Não que é, lindo! Obrigada. Na verdade, eu acho que eu comecei e como eu falei, não foi fácil, e a Silvana sabe que não foi rápido, mas e que também não foi dolorido, né? Que foi dolorido, aliás, porque todo o processo de autoconhecimento às vezes custa um pouco, mas eu comecei a partir de mim mesmo a perceber o tanto que aquele convívio e o olhar para o cavalo acabava ajudando essencialmente a nós mesmos, a nós mesmos. E por que não se utilizar disso para também ter o olhar do cavalo? Quanto isso poderia trazer um convívio feliz para ambos? Então, eu busco hoje trazer esse olhar para as pessoas, né? Que seria, bom, por que não convivermos todos nós, falando simplificando ao máximo, né? Com gentileza. Então, eu trago esse olhar da veterinária, da domadora, porque eu trago essas técnicas de gentileza, de lidar com o cavalo sem violência, e nesses meandros eu trago esse convite para que as pessoas que estão participando desse lidar com cavalos possam se olhar também, e através disso se perceber, e não só se perceber como eu estou ali trabalhando com o cavalo e o cavalo vai me dar o que eu quero, mas como que eu posso me olhar, me ver, e a gente possa caminhar junto. Mais ou menos isso. Estamos no caminho ainda, muito a aprender. Junto, cada encontro eu também olho para muita coisa minha e trabalho, e assim vamos. Cada cavalo é um mestre, cada pessoa é outro mestre também. Exatamente. E Você aí? teria como nos trazer um exemplo, por exemplo, assim, de um atendimento que você fez recente? Claro, não precisa falar quem é o cliente, mas só assim a filosofia, porque eu achei que seria encantador e é bastante encorajador para quem está começando. Sim, eu vou contar, eu tenho números, né? E antes eu me preocupava em documentar muito esses atendimentos, até que eu comecei a deixar eles aqui mesmo. Mas eu vou contar dos últimos agora. Eu tive uma vivência que foi muito especial no Uruguai, e esse final de semana passado, e eu senti que não era por acaso, que eu tinha muito a trabalhar ali em mim mesma, e com certeza eu acho que foi forte para todo mundo que esteve lá, pelo retorno. Eu fui chamada por uma escola de crianças, de equitação lúdica de crianças e adultos também. Eles tinham cavalos que eles que tinham alguns problemas, mas na verdade eu fui chamada para uma vivência terapêutica mesmo com cavalos. Só que nessa vivência eles acabaram me pedindo para olhar cavalos com problemas de comportamento. E foi lindo, porque eu sempre tive a ideia de que o cavalo aqui no sul, no extremo sul, era muito com a doma tradicional e muito violenta. E eu sempre vinha trabalhando em pensar um outro olhar sobre isso. E o que eu encontrei lá foi um olhar completamente diferente, cavalos com muitos, não vou falar problemas de comportamento, mas com muitos comportamentos difíceis de lidar, principalmente se tratando de crianças, né? A gente sabe que a equitação lúdica, a ecoterapia é um outro perfil de cavalos, e esses cavalos, eles precisavam muito de limites. E na semana anterior eu vinha tratando com a minha terapeuta a questão de eu não conseguir colocar limites.
e de que alguns cavalos meus também estavam apresentando um comportamento assim bem tipo cachorro que faz tudo em casa. Sim, era um cachorro de 500 quilos em cima de mim. E eu cheguei lá e me deparei com todos os cavalos pedindo muitos limites. Bom, para vocês terem uma ideia, aí eu montei alguns cavalos, e no primeiro cavalo que eu montei, ele já tentou me derrubar, já disparou, e foi assim bem forte toda essa vivência. Então eu tive que trabalhar muitas coisas em mim, principalmente escutar o outro sem julgamento, sem gatilhos, porque eu sabia que isso era algo que eu tinha que trabalhar em mim. Isso me doeu muito ver ali como a outra pessoa fazendo exatamente o que eu faço e eu não demonstrar raiva e nada. E também observar muito como às vezes a gente pensa que o cavalo tem algum determinado comportamento, às vezes não, né? Geralmente a gente vai para trabalhar o cavalo e vê que, na verdade, nós temos que nos trabalharmos, né? E isso reflete em todas as relações. Então, as pessoas me procuraram para ver os seus cavalos e eu vi que, na verdade, que elas queriam muito falar das suas relações, e foi muito bonito a gente trabalhar em conjunto isso. E ver a mudança, principalmente nos cavalos, bem instantânea, bem pontual. E então foi um trabalho bem lindo, que foi isso, assim, de olhar para mim, principalmente, sem julgamento, e olhar para o outro e tentar ajudar dessa forma. Os cavalos estavam no lugar deles, estavam tudo bem, estavam só reagindo ao que a gente estava fazendo mesmo. Muito legal. Então, esse seria um exemplo do que seria terapêutico. E claro que a metodologia, né, de como que eu trabalho, ou tento trabalhar, ou tento observar essas tratativas, vão além também de trabalhar com o cavalo, mas de olhar o comportamento, mas também com dinâmicas em grupo, com dinâmicas individuais, porque para facilitar que a pessoa que me chamou para ver o cavalo possa se observar também, né? Para que eu possa fazer essa ponte entre ela e o cavalo. E entre mim também, porque eu tive que olhar para mim também, não foi fácil. Sandra, quer falar alguma coisa? Eu sou muito tagarela, viu, gente? Então eu fico tentando, vocês têm que. Quando começou, ficava vindo uma frase na minha cabeça, eu falei, não estou entendendo de onde que é essa palavra, né? E assim, domadora de si mesmo, né? E esse negócio ficou martelando na minha cabeça aqui no início da sua fala. Aí, conforme você foi trazendo os exemplos, né? Aí ficou mais claro da onde vem isso, né? Que é essa domadora de si, domadora de cavalo para encantadora de almas. Como é se reconhecer nesse lugar de encantadora de almas? Ai, que lindo! Olha, eu não sei se eu, se eu sou ou não, mas o que eu fico tentando olhar, assim, enquanto eu estou ali trabalhando, isso eu digo, outro dia eu enviei um áudio para a Silvana, porque eu vejo que quando a gente tem um mestre, né, seja uma amiga, uma professora, a gente vai a gente vai escutando os ensinamentos ao longo da nossa jornada, né? E às vezes naquele momento que a gente escuta pode não fazer algum sentido, que aí é o ego gritando, e depois ao longo da jornada a gente parece que vai soprando nos nossos ouvidos esses ensinamentos. E muitas vezes
nesse lugar de ego, eu tenho, quando eu estou tentando passar alguma ideia, algum conhecimento que eu tenha, algum ensinamento ou uma experiência, eu tenho essa ansiedade de encantar, como tu disseste, né? O ego quer encantar, quer ensinar. E eu tento fazer o exercício de me concentrar unicamente na entrega e da presença do cavalo e ao mesmo tempo eu tento ser uma semente de uma mudança de ideias no conhecimento, ideias no lidar com o cavalo, e fazer isso comigo também, né? De trabalhar esses ensinamentos em mim. Então, eu diria que eu me sinto entregue ao máximo. Quando eu estou ali com o cavalo, eu tento respirar e estar ali. E também outro ensinamento de estar a serviço é não ter essa responsabilidade também egóica, né? Eu vim aqui para ajudar o cavalo, porque quem sou eu, né? A gente se coloca muito, isso foi muito importante aprender, está sendo muito importante aprender isso também, que eu estou a serviço, eu não estou para ensinar nem para ajudar o cavalo. Aprender esse lugar do cavalo na minha vida também está sendo um processo difícil. Então, eu vejo isso. Eu acho que eu sou encantada pelas almas e dos cavalos e das pessoas. As pessoas me encanto com essa entrega também, de poder saber as histórias delas, poder estar ali me vendo nelas. Então, eu acho que é isso, eu acho que é o contrário. muito Eu legal tomo mesmo. mate o tempo inteiro, né? Eu falo um pouco e tomo mate. É que aqui tá frio, aqui já tá frio. Mas olha que interessante, né? Se você observar, tudo que você falou aí, eu vou falar por mim, mas eu acho que todo mundo que vai para esse caminho, para essa jornada com os cavalos, passa. Eu acho que isso é inevitável. E tem tudo a ver com o que a Sandra fala muito, dessa coisa que os cavalos, eles não sabem quem é o facilitador, quem é o cliente. Eles são tão honestos que eles vão reagir ou vão fazer o movimento que eles têm que fazer dentro do contexto. E nós estamos dentro do contexto. Eu acho que um dos primeiros desafios de alguém que quer entrar nesse mercado de atividades assistidas com cavalos, intervenções, constelações, etc., é ter a ideia de que você vai ser o primeiro a ser olhado. Beneficiado, assim. né? Beneficiado, sim. E que esse benefício, às vezes, é desafiador mesmo, porque se olhar não é fácil. Mas eu não vejo também outro caminho. E a partir de a hora que você muda esse olhar, no sentido assim, ressignifica que não é ruim se olhar, muito pelo contrário, é desafiador, mas é muito bom, porque o ganho é muito bom. Quando você entra nesse fluxo, aí parece que a coisa desbrava mesmo. A coisa, você fica nesse aprendizado contínuo para sempre, porque é autoconhecimento o resto da vida, só que você não lida melhor com isso. E ainda mais quando a gente está sintonizado com os cavalos, você se sente fortalecido e não enfraquecido por estar olhando as suas sombras e tudo mais. E aí isso se expande ainda além, né? Quando você acha outras pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, e aí isso vai criando uma proporção incrível que a gente tem a maior dificuldade de colocar em palavras, né? É uma experiência difícil mesmo da gente colocar em palavras, porque elas parecem que limitam esse sentir. Eu vejo a Alessandra, ouço você falar, eu vejo a minha própria trajetória também.
E uma coisa que eu vejo que facilita ou ajuda nesse processo, que seria um convite para todos que buscam, ou que gostariam, ou que já trabalham, já convivem com os cavalos, é estar com eles, observar os cavalos, sem compromisso, sem trabalho, para as pessoas que têm essa oportunidade. Eu hoje vivo aqui muito sozinha, acaba que eu tenho bastante movimento, mas muita parte do tempo eu estou aqui, eu e eles, né? E eu observo muito os movimentos deles, o andar, o conviver entre eles, e eles nos ensinam, eu acho que exatamente o que a Silvana falou, de se movimentar entre seus próprios semelhantes, de se observar, de observar seus comportamentos, seus processos, e eles fazem isso de uma maneira tão leve e tão organizada e tão divertida, que eu acho que eu sempre convido os meus voluntários, as pessoas que vêm aqui fazer cursos, a estar ali em silêncio, observando esse movimento deles, sentar no campo, caminhar entre eles, para que eu acho que facilita esse processo que, como a Silvana falou, às vezes é doloroso, de se beneficiar, mas também de se olhar para suas sombras, para os seus processos. Eu vejo que os cavalos, só desse viver deles, entre eles, com eles, já nos ajuda também. Sim. Muito bom. Me fala um pouquinho da questão da doma. Como que você geralmente costuma proceder? É uma doma mais gentil, é uma doma racional? Como que você chega nesse lugar? Porque eu acho que, pelo que eu entendi da tua fala, a doma para ti foi o gancho, foi a ponte entre a veterinária, o yoga, o comportamento do cavalo e a terapia. Fala um pouquinho mais sobre isso. Foi, eu adoro essa história, porque até tem que cuidar para não me emocionar, que eu sou meio chorona. Porque quando eu vim para cá, no início eu sempre tive contato com cavalos, o meu pai tinha cavalos, eu sempre montei, fiz hipismo, fiz salto, mas eu já tinha perdido bastante dessa proximidade. E quando eu vim para cá, comecei a olhar para esse sentimento de novo de estar com os cavalos, e como eu acabei de dizer, assim, de estar entre eles, eu comecei a me perguntar, como é que eu não consigo me aproximar daquela égua? Por que aquela égua morde os outros? Por que aquele cavalo não se deixa pegar? Por que eu não consigo alimentar, medicar? Comecei a me perguntar muito sobre esse comportamento, sobre essa dinâmica. Isso era algo que eu fazia desde muito pequena, de estar entre os cavalos, não necessariamente estar montada, mas de estar com eles todo o tempo que eu podia. E aí eu comecei a me dedicar a estudar, e de uma maneira que eu nunca imaginaria que iria virar trabalho, e eu comecei a demonstrar uma facilidade muito grande em conseguir pegar, em conseguir fazer muitas coisas, em me aproximar. Ao mesmo tempo, comecei a ter algumas dificuldades de não conseguir algumas coisas, o que me fez buscar mais cursos, formações, pessoas. Aquilo começou um emaranhado sem volta, um caminho, um emaranhado que eu digo de não conseguir sair, e comecei a estar cada vez mais envolvida, apaixonada, em saber como lidar de uma maneira amorosa, respeitosa com os cavalos. E eu conto da história que eu comprei 2 éguas árabes que não se deixavam tocar, nem chegar perto, e elas foram minhas grandes mestras. E coincidentemente, quando eu terminei o meu último curso de doma, uma faleceu. Então, naquela semana no dia que eu consegui pegar ela pela primeira vez, ela veio aqui para a volta da minha casa, deitou e faleceu.
Então foi toda uma história assim muito bonita com essas duas éguas. E hoje, o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a me pedir, tu consegue olhar essa minha égua, que aconteceu isso? Tu consegue me ensinar como me aproximar dessa potra? Como é que eu faço para amansar? E eu já vinha me dedicando a isso, e hoje, para mim, a doma, ela é uma conversa. Eu até resisto em usar essa palavra, mas eu sei que é necessária, mas ela é um amance, uma conversa gentil, em que a gente vai, a partir do conhecimento, do comportamento, da linguagem, e a partir também das nossas características, a gente vai encontrando uma maneira melhor de levar confiança e amorosidade para aquele animal. Então, eu recebi muitas pessoas aqui para dar curso, e uma coisa curiosa é que eram homens, e mesmo as mulheres que vinham, elas tinham uma energia, uma agilidade, uma força diferente em trabalhar com esses animais. E eu percebi que quando eles iam embora, eu tentava fazer a mesma coisa, e era como se meus animais me olhassem e me dissessem: o que você está fazendo? Não estou conseguindo te entender o que tu quer. E eu vi que eles não respondiam. Nossa, por que comigo não dá certo? E eu comecei a entender que eu tinha o meu jeito, e voltava para aquele meu ritmo lento, de voz mansa, e tudo com mais suavidade, e comecei a aceitar essa maneira de me aproximar. Eu também não tinha estrutura, não tinha redondel, não tinha arames, baias, nada. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de aproximação e de amance livre, e que levava, óbvio, mais tempo, mas eu comecei a ver também que o animal livre, sem o condicionamento do físico, ele confiava muito mais em mim. Ele construía melhor essa confiança, essa amizade. E aí comecei a partir disso, de construir um pouquinho o meu jeitinho. Claro que eu ainda tenho um longo caminho, mas hoje eu tenho alegria de conseguir me aproximar, trabalhar e estar com os cavalos, e mostrar para as pessoas essa maneira também de amansar, e cavalos de parceiros de trabalho, de esporte, cavalos às vezes que esse não tem mais jeito, a gente vai com um jeitinho, com uma voz mansa, com muito trabalho também, a gente vai conseguindo que eles se integrem e confiem na gente outra vez. Mais ou menos isso. Que maravilha, muito legal. Realmente foi a grande ponte, né? O quanto que a gente pode aprender com os animais, né? Isso que você traz é realmente emocionante, porque, de repente, tem muitas pessoas, né? Não só com os cavalos, também com os cachorros ou com os gatos, e entram numa postura muito mais: eu sou humano, eu sou o sabedor, eu tenho a ciência, e vocês vão se submeter. E, de repente, quando você entra nesse mundo, nós acabamos aprendendo mais com eles do que ensinando. Enquanto a gente não baixar a nossa crista e não entrar nessa vibe, parece que a coisa não flui, né? E é muito legal também você trazer essa questão, Alessandra, do seu jeitinho, porque eu acho que isso é tão legal, porque, de repente, existe um certo estereótipo, né? O domador é assim, o terapeuta é assado, o líder é isso, é como se só existisse a liderança alfa, mas existe a liderança beta, a gama, e por aí vai. E é legal perceber, porque eu acho que aí é que está talvez uma grande contribuição, porque tem muitas pessoas que, às vezes, elas não se adequam, ou elas não se enquadram, não se encaixam dentro daquilo que é esperado. E a pessoa fala: poxa, de repente, isso não é para mim. Não, é para você. Só que o que os cavalos estão requerendo, o que o universo está requerendo, é que você seja você, exatamente como você é, para poder dar a sua contribuição, e não ser uma cópia dos demais que estão por aí, igual zumbi na vida, né? Isso é muito legal.
E o yoga ele traz o yoga ele traz muito essa consciência corporal e mental. Então trabalhar a postura do corpo, a atitude, todo esse processo de dançar conforme a música mesmo, eu acho que me ajudou um pouco. Mas mais do que tudo, esse processo de autoconhecimento mesmo que a Silvana falou. Do estar presente. A gente, quando está presente, quando a gente traz essa atenção para o que a gente está vivendo, a gente não olha tanto o outro. O yoga é isso, deixar que o externo não interfira tanto no nosso interno. E eu acho que todo esse conhecimento ajuda na hora que a gente quer conviver e trabalhar com os cavalos. Então, eu vejo uma mescla boa ali. Claro que eu tive muitas pessoas que me inspiraram, por exemplo, o Sandro Fúcolo, ele trabalha com Dome, ele é extremamente, é um grande amigo, uma grande pessoa, e ele foi de fala muito mansa também, de muito silêncio na hora de trabalhar com o cavalo, e ele foi uma das pessoas que eu abri assim um dia que eu tinha passado por uma crítica bem severa de tu vais levar muito tempo, tu é muito mole com essa égua, tu tem que ser mais firme, tu tem que gritar. E claro que a gente se questiona, né? E ele foi uma das pessoas que me inspirou bastante e me acolheu bastante, dizendo que estava tudo bem, que eu tinha o meu estilo e a minha maneira, e que nem sempre o rápido, o enérgico significava resultado, que as coisas poderiam ser mais suaves e que estava tudo bem. Alessandra, para a gente concluir, vida, né? Nós já estamos meio que no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma palavra. E a gente pode fazer outras, com certeza. Mas, assim, para uma pessoa que tem mais ou menos uma origem como você, veio da veterinária, ou da zootecnia, ou da agronomia, ou da psicologia, ou da yoga, ou do que seja, se ela quisesse hoje começar algo com cavalos, quais seriam os primeiros passos? Eu sei que conselho a gente não dá, às vezes até vende, mas às vezes a pessoa também não quer escutar. Mas eu acho que como recomendações seria válido. O que é que você diria para essa pessoa que, por exemplo, está acabando um curso de veterinário, zootecnia, que tem cavalos, convive com cavalos e quer entrar nesse meio? Olha, eu diria conhecimento, porque foi algo que eu comentei muito com a Silvana no início. Quando eu senti de me dedicar ao cavalo, o que eu lembro de eu pedir que eu queria muito estudar, que eu queria me debruçar sobre uma base bem científica, bem acadêmica, digamos, mas eu vejo que tudo que a gente tem que sentir, mas que é importante que a gente busque o caminho de outras pessoas que já estudaram, que já trabalharam com isso e que vão nos ajudar muito, porque eu acho que é muito importante. O sentir, o se conhecer é importante também, mas se cercar de pessoas que já têm uma longa trajetória e buscar essas pessoas, buscar esse conhecimento científico também, para que a gente não caia no lugar comum, né, de achismos, às vezes de práticas culturais ou tradicionais, que às vezes já não fazem mais muito sentido e que só prejudicam esse caminho do cavalo. Então, eu diria sentir, estudar e viver. Seria esse meu conselho. Nossa, que maravilha, que coisa linda, espetacular. Então, meninas, alguém quer fazer uma pergunta final para a gente concluir? Não, acho que para mim está ótimo. Não sei a Sandra. Acabou, que pena. Bom, eu gostaria de agradecer muito, eu adorei. Ficaria aqui por horas falando e convido também a vocês a aparecerem por aqui no sul. Está começando o friozinho, para quem gosta de frio. Que venham legal. conhecer aqui.
Esse é outro lugar que eu vou. Se vocês quiserem ir comigo, esse é outro lugar que eu vou também. Então, Só tem dia de caravana, né, Sil? Ai, seria lindo. Vamos sim. Então, Alessandra, muito adorar. obrigado, viu, querida, Alessandra? pela entrevista. Foi uma delícia. E aí, moçada que está nos assistindo, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para vocês. Obrigado, gente. Obrigada, viu? Maravilha, gente. Obrigada.